Já parou para pensar que aquela sensação de estar sempre cansado pode ter um dedo espiritual aí? Olá, meu nome é José Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre essa sensação, sobre esse sentimento de ser uma esponja psíquica, de ser uma esponja espiritual. Eu usei esse termo esponja psíquica ou uma esponja espiritual porque ó, é uma forma mais fácil da gente enxergar essa situação, né? Como de fato uma esponja. Uma esponja psíquica vamos imaginar que é como se fosse um indivíduo com uma sensibilidade elevada. Essa sensibilidade elevada, essa esponja psíquica, ela se manifesta através de um campo vibracional que todos nós temos. Então, as pessoas que detêm um certo grau de mediunidade acaba tendo esse campo vibracional um pouco mais elevado, um pouco mais aberto, melhor dizendo. Então, por ter esse campo vibracional mais aberto, essa pessoa ela tem uma tendência de receber energias e influências a mais que pessoas que não tenham essa mediunidade, essa sensibilidade um pouco mais aflorada. O ponto, então, aqui é que essa esponja espiritual psíquica, esse indivíduo que tem essa sensibilidade um pouco mais elevada, esse campo vibracional um pouco mais aberto, muitas vezes acaba não tendo essa noção por não estar envolvido em um centro espírita, em um centro de umbanda, um centro espiritualista que entra um pouco mais nesse detalhe, nesse campo vibracional da mediunidade e por aí vai. Logo, não tendo essa noção, essa pessoa lida com esses sentimentos de uma maneira muito intuitiva. Então vamos lá, essa pessoa acaba recebendo os sentimentos, essa empatia com o próximo, a dor, a alegria, a tristeza, a felicidade, a raiva, a angústia, a emoção de, dos mais variados tipos. Ela incorpora, ela não só sente, mas ela incorpora, ela traz como se fosse para si esse sentimento. Ela não entende por quê, ela não sabe lidar com aquilo, mas ela sente, porque ela se comporta vibracionalmente como se fosse uma esponja. Então ela está atraindo e ela está absorvendo. Então, a dor do outro passa a ser a minha dor. A alegria do outro passa a ser a minha alegria. De tal forma que, às vezes, essa pessoa não consegue diferenciar qual é o meu sentimento, qual é o sentimento do outro. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me importando com isso? Por que eu estou trazendo isso para mim? No meio espiritualista, existe um estudo sobre os chakras, os pontos de energia da nossa alma. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o plexo solar, que ele fica mais ou menos na região do estômago. E o plexo solar, ele é, vamos dizer assim, responsável pela troca e assimilação das energias emocionais. Então essa pessoa, esse indivíduo que se comporta como essa esponja, ele tem esse plexo solar mais aberto. Como se fosse uma porta mesmo, aberta. E as energias e emoções vão entrando. Com isso, é muito mais fácil com que essa pessoa receba energias um pouco mais densas, porque nós vivemos em um mundo onde energias densas, energias de ansiedade, energias de medo, de, de irritação no ambiente, essas energias são mais comuns no nosso dia a dia. Sim, existem alegrias, existem felicidades, existem emoções bonitas, mas, na maioria das vezes, onde quer que a gente vá, a gente vai encontrar uma energia densa. E essa pessoa com plexo solar, que fica aqui na região mais ou menos do estômago, recebendo, assimilando todas essas energias, ela vai atrair aquilo, sem nem saber por quê. Tá acontecendo e ela não tá percebendo, só tá absorvendo, sentindo e trazendo para ela. Com isso,
essa pessoa está atraindo todos esses sentimentos de tal modo que ela vai se sentindo sobrecarregada, e aí vai se sentindo cansada, mesmo sem motivo algum, porque o corpo físico ele não está cansado naquele momento, mas a alma, o perispírito, com todas aquelas energias que estão sendo atraídas, começa a ficar um pouco sobrecarregado. E aqui tem um ponto muito importante. Por quê? Porque essa esponja, esse indivíduo, ele tem um um ponto muito importante que é uma caridade mal aplicada, mas vamos assim, como se fosse um excesso, sabe, de empatia no subconsciente. Porque essa pessoa tá num ambiente e ela entra em contato com outra pessoa que tá angustiada por algum motivo. O subconsciente dessa esponja, desse indivíduo, ele tem um desejo de salvar, sabe, de ajudar o mundo de alguma forma, de querer ajudar aquela pessoa. Ele não sabe como, ele só queria que aquela pessoa ficasse bem, que ela parasse de sentir aquela aflição. Por estar próximo, por estar em contato com aquela pessoa, por estar em contato com aquela história, com aquelas emoções, ela atrai aquele sentimento. Por quê? Porque o plexo solar está aberto. É um pouco difícil entender que essa empatia, ela tem um limite. Por quê? Porque nós oferecemos a nossa mão, nós tentamos ajudar o próximo da maneira que a gente puder, mas até aonde a nossa mão pode alcançar. Logo, existem coisas que só o próprio indivíduo que está passando por aquela situação pode fazer por ele. Então nós não temos como resolver todas as situações de todo mundo. Nós não temos como salvar a vida de todo mundo e todas as situações possíveis. Não dá. Nós podemos ajudar, nós podemos oferecer uma palavra, um abraço, um, um, um direcionamento, um conselho, algo que possa ajudar a pessoa de alguma forma, mas não tem como controlar a vida daquela pessoa e fazer por ela algo que só ela pode fazer. Mas a pessoa que sente recebe todas essas energias, ela não entende isso. Acho que muitos de nós já passamos por isso em algum momento. Poxa, essa pessoa ela tá passando por isso, eu quero ajudar essa pessoa. Eu não quero que ela fique assim por muito tempo. Mas não tem muito o que fazer. O muito você já faz. Você oferece a sua mão, você ajuda, você dá uma palavra, mas existe um limite. E aí é onde a gente precisa entender e saber separar essas energias que estamos recebendo. Saber entender que aquela tristeza não é nossa, aquela dor não é nossa. Nós podemos compartilhar, nós podemos dizer para a pessoa que ela não está sozinha e aliviar um pouco o peso que aquela pessoa está sentindo e criar situações que tragam um certo conforto e alívio para a vida daquela pessoa. Mas, como eu estou falando, existe esse limite. E é muito importante que, se você é uma pessoa que se sente como essa esponja psíquica, espiritual, comece a entender que todos esses sentimentos que você tem, alguns são seus, de fato, outros não. E os que não são, você precisa passar a entender e colocar sementes na sua consciência para que você entenda de uma vez por todas que a vida daquele indivíduo é dele. A sua vida é sua, a vida de cada um é de cada indivíduo que está vivenciando. Você faz o seu e o seu também pode influenciar positivamente no próximo. Quando a gente não está cuidando desse campo vibracional, existe um outro detalhe, porque esse campo
que a princípio seria para ser um filtro e um escudo de energias que não estão condizentes com a energia que nós estamos querendo emanar para a nossa vida. Como eu venho falando, às vezes o indivíduo acaba atraindo energias e sentimentos de pessoas e ambientes. Porém, esse indivíduo também pode atrair energias e sentimentos de seres que já não estão mais nesse plano físico, mas estão no plano espiritual. Seres esses que também podem estar vivendo em tristeza, dor, aflição, angústia, raiva, inveja, muito aflorados. Então, se esse indivíduo com a vibração, o campo vibracional muito aberto, não cuida deste campo, da sua consciência, ele pode acabar também atraindo não só as emoções dos espíritos encarnados, mas também dos espíritos desencarnados. Toda essa influência espiritual no nosso campo acaba sendo muito cansativa. E é por isso que muitas vezes a gente se sente cansado, sobrecarregado, muitas vezes sem ânimo para fazer qualquer coisa que seja, que a gente não entende. O que eu tô falando aqui é um dos motivos espirituais que pode influenciar nessa sensação que às vezes podemos estar vivendo. Obviamente, existem as explicações terrenas, médicas, então é muito importante também que a gente vá buscar entender se está acontecendo algo com a nossa saúde, com o nosso corpo, obviamente. Mas a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva espiritual. E como fazer para tentar melhorar isso? Bom, se eu estou falando sobre o espírito que está vivendo um corpo físico que tem campo vibracional e somos atraídos e atraímos de acordo com as energias e a sintonia que estamos vibrando. Um dos motivos é tentar elevar, um dos motivos não, uma das alternativas é buscar elevar esse campo vibracional para um estado de sintonia mais positivo. Podemos fazer isso através de uma oração diária, sabe? É o vigiai e orai. A da vigilância, ela é o exercício da consciência, sabe? Para que a gente comece a identificar e saber filtrar essa emoção é minha ou não é? Da onde tá vindo isso? Da onde tá vindo esse pensamento? Quando a gente começa a vigiar e orar, quando a gente começa a trazer essa conexão com a luz mais para, sabe, perto e no nosso cotidiano, sabe, diariamente, orar, refletir, olhar para dentro de si e entender e se questionar da onde está vindo tudo isso e o que é da minha natureza e o que não é, já é um começo, já é um grande primeiro passo, porque a gente sai de um lugar de tudo é meu, tudo isso que eu estou sentindo sou eu que estou sentindo, para o lugar de tem coisas que eu sinto que são minhas, tem coisas que eu sinto que não são minhas. É um grande primeiro passo, porque, além disso, ao orar e vigiar todos os dias, a gente começa a aumentar a nossa frequência, porque a oração e o ato de vigiar o nosso próprio ser, o nosso próprio espírito, ele vai renovar e fortalecer esse campo vibracional. O espiritismo chama isso de higiene mental. Na verdade, ele chama isso de reforma íntima. O que seria a reforma íntima? Uma higiene mental, né? Uma higiene mental e vibratória. Ou seja, vivenciar uma espiritualidade, seja ela algo que você mais se conectar, se identificar e trazer esse estilo de vida
esse comportamento, esse padrão de vida mais constante no seu dia a dia, nas suas semanas, você vai ler mais sobre espiritualidade, você vai meditar mais, você vai orar mais, você vai conversar mais sobre isso, você vai buscar conhecer pessoas que gostem e se interessem por esse assunto. Por quê? Porque a mente, ela é como se fosse um imã. O espiritual, semelhante busca semelhante. Portanto, quando você começa a ter esse tipo de comportamento, você vai atrair pensamentos elevados. Pensamentos que repelem essas baixas energias, essas energias com baixa frequência. Então, opa, quando você estiver numa situação onde tem alguém sentindo raiva, sentindo inveja, sentindo angústia, sentindo aflição, você não vai atrair aquilo. Você vai entender o que está acontecendo com aquela pessoa, por que ela está assim. E se você puder, você vai ajudar ela de alguma forma. Mas aquela raiva, aquela angústia, ela não vai entrar em você tão facilmente, porque você vai começar a refletir, a pensar sobre o que é seu, sobre o que não é seu. Você vai começar a elevar o seu campo vibracional por causa dessa prática de vivência de espiritualidade, de meditação, de leitura, de estar perto de pessoas que também buscam isso. Então, você vai começar a sentir muito mais facilmente essa diferença. E esse filtro, tanto das energias dos espíritos encarnados que estão aqui convivendo conosco e também dos espíritos desencarnados, você vai sentir com a maior facilidade. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é da minha natureza. Não tem nenhuma razão para eu estar sentindo isso nesse exato momento. Não aconteceu nada na minha vida para que eu esteja sentindo raiva neste momento. Ah, essa pessoa aqui está conversando comigo, está me trazendo um pouco desse sentimento, porque ela está vivenciando algo e eu estou atraindo isso para mim. Isso aqui não é meu. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco sobre essa sensação de estar cansado o tempo todo, o que que é isso, porque nós estamos atraindo energias e sentimentos que não são nossos e por que, da onde vem tudo isso. E espero que tenha te ajudado. Se puder me ajudar, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para alguém que possa se interessar em ouvir essa mensagem. Até a próxima.